Buenas, rapaziada. Estamos hoje aí no episódio 4, Raiz da Força Cast. Estamos dando sequência, né? Hoje a gente está com um convidado, um cara que tem uma bagagem muito grande, né, no powerlift, um atleta. Eu comecei em 2005 e ele já competia. Então, quando eu entrei na academia, ele era um dos únicos que competia na época, né? Na academia que eu treinava, que era na Extrema Força. Então ele já tinha ido, daí tanto que no meu primeiro campeonato ele ia se inscrever também, se eu não me engano ele não pôde ir no dia, porque teve que trabalhar, alguma coisa assim. Mas então ele participou muito do meu início ali, então era um atleta que eu já via ele treinando, sabia que ele já tinha competido, e acho que foi ele que botou o cartaz do primeiro campeonato que eu fui, né? Então ele é um atleta bem importante na minha vida ali como atleta, né? Que me deu o start para eu tentar saber o que era o powerlift, né? E ele é um baita de um recordista, né? Até no dia que o John esteve aqui, ele citou o nome dele, que foi um cara muito importante também para ele, que ensinou o agachamento, ensinou as primeiras técnicas. Eu também citei que ele foi o cara que vinha com um disquete, né, Ademir? Vinha com um disquete ali para pegar os treinos nas outras academias. Olha uma novidade que eu tenho. Lançava o disquete ali, aí abria a planilha do Excel. Então foi um cara que não só inspirou ali na função de eu começar, né? Mas também ele seguiu ali trazendo os treinos, né? Fazendo parte do meu conhecimento ali de atleta e de treinador também, né? De quando eu treinei pessoal também, então muito vem da parte que ele trouxe ali, né? A modernização foi um dos primeiros a aparecer com a modernização para nós ali. E ele é multicampeão. Agora vamos falar com ele, vamos falar dos recordes dele. E Ademir, te apresenta pro pessoal aí. Já fala o teu máximo ali de arrancada, só pro pessoal saber com quem tá conversando aí. Boa noite, galera. Meu nome é Ademir, né? Como o Formiga tinha dito, eu tenho o recorde mundial de agachamento de 402,5 na categoria adulto até 110 quilos. Tenho também o recorde mundial na categoria até 100 quilos, de 381. Tenho alguns outros recordes, tipo recorde da IPF antes de trocar as categorias, recorde júnior 307,5 até 100 quilos. E aí tem mais um monte de recorde, tem vários. Tem recorde de total, tem recordes, tipo, fui um dos primeiros aqui do sul que não... Como é que eu vou te dizer? Que bati a marca de 300 quilos sem treinar com o miudinho. Ah, sim. Eu fiz essa marca treinando na Extrema Força. Hein? Sim, sim. Eu lembro. Mas tu era júnior ainda, né? Eu era júnior. Inclusive era júnior. Eu fiz assim, esse peso, não consegui fazer na academia e fiz no campeonato. Isso lá na Extrema Força, lá onde nós começamos, na real. Claro. Foi lá que... Foi o meu primeiro campeonato, foi na inauguração da Extrema Força. Sim. Em que ano tu lembra o ano? O ano eu não lembro, cara. Isso aí eu tinha 16 anos. Foi no dia... O campeonato foi no Grêmio Náutico União. Sim. Foi no dia da inauguração. Eu saí do campeonato e a gente foi direto pra inauguração. Foi um campeonato só de terra e de supino até. Deve ter sido 2003, por aí, né? Mais ou menos isso. Faz anos. Daí agora... Depois disso eu não parei mais de competir, como eu te disse Eu acho que teve ano que eu competi quase todos os meses, assim, sem parar. Era ou só no terra, ou só no power. Supino, dificilmente eu competi, assim, só o supino. Eu acho que nenhuma vez eu competi só no supino. Ou era os 3 ou era só o terra, assim, bem... Mas, cara, o esporte é muito legal, cara. Deu muitos amigos, né? Sim, sim. Muitos amigos. É muito interessante. Hoje eu vejo o pessoal treinando isso e aquilo, montando equipe. Cara, a amizade que tu leva dali, tem cara que eu tenho como amigo pro resto da vida ali, né? Tipo, tem muitos amigos assim que frequentam a minha casa, que eram do Power, né? Sim. E fora as amizades que tu pega quando tu vai nos campeonatos, né? Sim, sim. Que também tenho contato com vários ainda. Pessoal, quando eu fui pra Argentina, tem pessoal que eu falo, os caras da Argentina, do Chile, até hoje, né? Sim. Tipo, isso é muito interessante, é muito legal. Isso é uma lembrança que tu não esquece nunca mais, né? É uma coisa que o dinheiro não compra, né? Isso aí só tem que passar por isso pra... Tu pode gastar o dinheiro que for pra tu ir num campeonato e tu chega... Eu lembro até hoje, cara, no dia que eu fiz o recorde lá, até tava te falando
os 402,5, eu saí da barra e tem um cara, não sei ao certo se ele é boliviano ou equatoriano, posso estar enganado, é o Jaime, não lembro. Eu saí da barra e até fiz tipo assim pra ele me dar a benção no agachamento. Eu tenho um vídeo também, porque ele fez 420 de agachamento. Sim, ele é muito e tipo assim, ele falou muito bom. Tipo, cara, tem coisas que não tem preço, tá ligado? Não, é uma lembrança assim que eu vou ter. Como quando eu tentei no Sul-Americano, eu tentei os 380 também. E eu quase caí 2 vezes, eu tentei 2 vezes, quase caí. Então, na última tentativa, assim, eu desequilibrei feio, fiz quase uma passada pra frente, assim, voltei, daí eu saí e falei assim, daí eu fiquei chateado. Mas daí veio só os caras que eram de fora, tá ligado? O Mauro, o Cavaga, o Jaime, o Javier, eles vieram, o que tu fez, isso falando nas palavras deles, né? Sim. O que tu fez agora ali, com a tua idade e o teu peso, eu não teria coragem, tipo assim, é algo que, de tentar 2 vezes coisas que eu não conseguia te sacar a barra do agachamento. Sim. Mas foi muito legal, tenho várias experiências muito legais, cara, bem marcantes, assim. E esses 402 aí que tu bateu o recorde, aonde que foi? Que campeonato foi? Que ano foi, tu lembra? Se eu não me engano, esses 402... é pra ser 2017 ou 2018. Não lembro a data, assim, exato, o ano. Até porque já faz tempo eu me perdi. Esse tempo eu tava tentando me lembrar também que ano foi. Mas é mais ou menos isso. Eu parei em 2018. Certamente então foi 2017. Foi na Argentina, no Campeonato Mundial lá. Foi eu, o John. Foi uma galera que a gente treinava junto, na real. Era eu, o Dudu, o Denis, o John. Eu acho que era só esses daí foi mais o pessoal do Crestani, foi uma equipe. Foi um ônibus, né? Foi bastante gente. Cara, tava bem legal, mas, como eu disse, as experiências que fica era muito legal. No dia lá tava um calorão do caramba, tava uns 38 graus também no ginásio, muito quente, já tá tudo sofrendo calor. Mas, a princípio foi 2017, a data assim, tipo, deve ser pra outubro, novembro. Final do ano. Geralmente era final de ano. Era em Córdoba? Vila Maria, Córdoba, né? Eu acho que foi o mesmo que tu... Sim, foi. Só não foi no mesmo ginásio, eu acho. Não lembro como é que foi. Foi no hotel, né? Não, esse nosso foi no ginásio. Um ginásio ali perto também. Foi esse aí. Não, porque uma coisa é o cara competir às vezes aqui, né? É um cansaço a menos, né? Aí quando tu vai pra outro país, né? Se torna também mais cansativo, né? Então, tipo, não é apenas uma preparação só, vou preparar, vou dormir tal horário, não, tu vai dormir a hora que der, tu vai pegar um ônibus com dor nas costas, ainda mais agachamento que envolve a lombar, né, então tem mais isso que o atleta passa esse sufoco e chega lá e ainda consegue bater um recorde, né, porque não é tão simples, quando o cara é aqui do lado, eu agora, esse campeonato que tá tendo aqui em Porto Alegre, eu vou, me peso, volto pra casa, durmo, como, me acordo no outro dia, já sei ali pra ir. Agora eu lembro que a vez que eu fui pra Argentina era só perrengue. Não pelo evento, né, mas pela distância, o cara não tem um dinheiro de daqui a pouco ir ali, pegar um avião e cair direto lá, né? Cara, essa pergunta é bem legal, tá ligado? Porque esses tempos eu ainda tava falando com a minha esposa sobre esse tipo de coisa. No começo, tipo, eu já competi em São Paulo, no IPF de São Paulo. Já fui pra Santa Catarina, lá no Teles, várias vezes, eu acho que fui numas 3 Copa Teles. Fui no Brasileiro de Terra em Salesópolis, São Paulo, lá no fim do mundo. E tipo assim, antigamente, óbvio, não sou rico, né? Mas hoje eu conseguiria fazer as minhas coisas mais tranquilo. Mas na época era só perrengue, que nem tu falou, cara. Tu ia pra um campeonato, chegava de carro lá, às vezes esse Salesópolis nós fomos de carro, eu, o Fabiano, e não lembro quem mais que tava junto. Nós chegamos lá, se pesamos e fomos competir. E tipo, as marcas não saíram tão fora do esperado, mas o cansaço pra voltar. Daí nós terminamos o campeonato e descemos. E aí a gente veio. No Teles também, chegava nos campeonatos lá, se pesava e vinha. Eu saí do Teles uma vez depois de um campeonato, era 3 horas da manhã. Tipo, pra vir embora, sabe? Sim. E aí depois, peguei um emprego mais tranquilo, consegui fazer minhas coisas. Tu tinha uma situação melhor? Sim. Eu ia pro hotel na sexta de manhã.
pegava o ônibus ou ia de carro com os amigos e ficava lá de um dia pro outro. O campeonato geralmente era no sábado de manhã. Ficava um dia praticamente descansando lá. Pesava antes, comia, ficava tudo tranquilo. Porque o cara, quando tu vai, na real, tu vira o atleta assim, né? Sim. Tu não quer mais passar trabalho, né? Pros 400, quando eu fiz em Veranópolis, eu fui na quinta-feira de tarde. Então eu fiquei quinta de noite, sexto dia todo e sábado de manhã. Então eu tive todo esse tempo para descansar, para me alimentar, tudo direitinho. Tu bater o peso tranquilo. Então, tipo, essa é a visão que eu acho de atleta, né? Tu passar trabalho só dá merda. Sim. Esse perrengue a gente passa no início, até porque a gente é fome, às vezes quer ir em vários também, né? Depois o cara vai dando aquela administrada e consegue saber qual que vale, qual que não vale. Vou conseguir, não vou, né? Então o cara consegue calcular. Eu no início também passei os perrengues. Bem no início até não passei porque a gente sempre ia de excursão, né? Então era mais de boa ali, via quantos ia, mas daí depois que o pessoal começou a parar, que eu comecei a ir por conta ali, que ficou só eu, aí começou os perrengues. E cara, isso foi em 2000, os 400 ali foi em 2017, 2018, né? Tu ainda acompanha pra ver, assim, vou entrar no site pra ver se nenhum desgraçado bateu. Esses dias eu tinha um recorde mundial na eu tinha um na GPA, no dia do mundial lá também. Aí, esses tempos fui olhar, um russo desgraçado passou. E passou bonito. aí eu quero saber se tu ainda, mesmo sendo em 2017, tu ainda acompanha, porque recorde é recorde, né? Daqui a pouco vem um e passa, né? Sim, até esses tempos atrás ali eu dei uma entrada pra ver no site, mas a princípio não, porque parece que a IPO não existe mais. Sim, daí... Então aí o recorde do agachamento equipado sai, né? Sim. Sai não, deve ficar ali no site pra ver ainda os recordes, não sei como é que... Mas será que não tem mundial ou não só no sei, Brasil ou na América do Sul? Eu não cheguei a ver, vou ser bem sincero, aqui não tem mais, né? Uhum. Mas quando eu entrei a última vez estava lá o 402,5 até 110 e 381 até 100. Esses dois ainda estavam lá, os dois recordes, mas não sei como é que ficou a federação fora do Brasil, entendeu? Sim. Mas os recordes ainda estão lá. E quando tu começou bem antes ali, tu começou com Monga, né? Primeiro ali, que eu acho que foi, não sei se ele que te apresentou o powerlift ou tu apresentou pra ele, não sei qual a ordem. Tu lembra? Que vocês começaram meio junto ali também, foi né? Na casa dele. No morro lá ainda, né? Na real, a minha primeira academia que eu entrei foi a academia do Parcão, né, cara? Com 14 anos. Era aquela promoção Leve um Amigo. Meu amigo me chamou e eu fui. Aí lá eu fiquei um ano. Daí eu, tava inviável, não trabalhava, guri, só estudava. Daí o meu primo, Jefferson, ele falou, por que não treina com Monga? Eu falei, quem é esse cara? Não, aquele ali e tal, cabeludo, o Rafa era cabeludo na época. Eu falei, vou ali. Daí eu fui lá. Começou eu e esse meu amigo Anderson treinar, e aí o Rafa que me apresentou o levantamento terra, o treino mais pesado, assim, agachamento, supino e terra. Ele falou, isso aqui é a base de tudo. Comecei a treinar lá, fiquei mais um ano treinando lá e depois, um ano e pouco, acho que a academia Extrema Força abriu tipo na metade do ano, exemplo. Sim. Daí quando abriu foi o meu primeiro campeonato. E esse folder quem levou pra academia ali na casa do Rafa, que a gente treinava na casa, na peça assim, foi o Rafa mesmo. Ele botou lá o cartaz e falou, não, vou ir. Na época eu achava que eu ia ser o cara do terra, né? Tava fazendo 160 de terra. Fiz 140 no campeonato, meu pau e corda, quase morri. E foi ele que me apresentou na real. Daí fiquei um tempo treinando na Extrema Força. E chegou um tempo que o Rafa mesmo falou, cara, eu acho que tu tem que ir pro miudinho, não tem mais. Aí um dia eu tava fazendo uma obra em casa, na frente de casa, e eu vi um cara que treinava no miudinho, que é o Emerson, o Powerman. Ele subiu na minha rua e falou, meu, vem cá que eu quero falar contigo. Ele falou, tu não é o Emerson? Eu sou, assim, cara, eu queria que tu ajudasse nós a treinar. Que era eu, o Castor e o Leandro na época, entendeu? Daí ele, não, eu vou, daí ele cobrou micharia ali de cada um por sábado. Aí chegou um dia que ele chegou, cara, não é mais viável pra mim estar vindo aqui só pra dar aula pra vocês, passar o treino, porque vocês não vão lá na Farrapos no miudinho. Daí já os olhos já brilhou, né, porque sempre teve aquela coisa, né, miudinho era o cara ali, né? Sim, já tinha nome. Já tinha o nome do levantamento de peso, daí
Porque, não, então vamos. Daí nós marcamos, na época, no dia o Castor não foi eu e o Leandro, lembro até hoje, nós chegamos lá, o Mildo tava lá. Você... Fizemos o treino e daí, desde então, a gente começou a treinar com ele. Daí depois o Leandro parou um tempo e eu segui. Daí fui indo, depois eu comecei a trabalhar com o Mildo na Benjamin. Sim. Depois de um tempo trabalhei na Bento. E assim foi indo, mas os nossos treinos eram sempre sábado, assim, bem... Cara, a gente era muito insano os treinos, né? 2 horas, 3 horas da tarde até as 9, 10 horas da noite. Só que era muita gente, né? Tinha vezes que a gente tinha 20 caras treinando junto, era uma fila pra fazer terra, uma fila pra fazer supino, uma fila pra fazer... Era bem legal, cara, e o começo foi assim, o começo de tudo foi com o Rafa. Sim, o começo. Eu digo hoje assim, ó, esses dias eu ainda tava falando com a Carla, a minha base sempre foi ali, sempre foi do Rafa, porque é ali que eu criei a estrutura que eu tenho hoje, entendeu? Sim, sim. Óbvio, depois tu vai aprimorando, que nem pegava os disquetes. Eu sempre gostei dos treinos mais voltados assim, tipo borracha, corrente, umas coisas que não deixavam eu saber os pesos reais, entendeu? Tipo, a borracha eu nunca calculei, como é que eu vou calcular uma borracha? Sim. Os caras conseguem, mas eu não queria saber. E sempre dava mais no meu campeonato, entendeu? Claro, então, tipo, aquilo ali era bem legal. E foi uma base que me ajudou muito. Aí foi se abrindo, tanto que depois eu levei pro Rafa um pouco mais da parte do supino com as borrachas, esse negócio. Sim, ele foi se aprimorando mais, ele e o Vini na época, daí veio o John também nessa época. Foram pesquisando mais sobre aquilo ali. Na época o próprio Mildo também se rendeu a treinar com borracha, a gente fez uns agachamentos muito loucos com muita borracha, meu, era assim de entortar as barras full, sabe? Era bem legal os treinos. Tanto o tempo que eu passei no Mildinho da Bento, treinando ali, eu, Rafa, o Vini, um ajudando o outro, assim, né? O Jorge, quanto na Benjamin. Na Benjamin era um outro pessoal. Aí era Fabiano, Anderson, o Menito, os caras que faziam supino, Fabrício, sabe, de supino. Tipo, era uma galera muito... Cara, era um grupo muito legal, sabe? E um ajudava o outro, não tinha... Era muito massa, aquilo ali era muito legal. Essa foi a minha base, na real. E até hoje ainda tenho... A base sempre vai ser o levantamento terra, agachamento de supino. Sim, apesar de não gostar de supino, mas é a base, não adianta. Sim, sim. Tu chegou a treinar também na época com o Marcelinho? Porque eu lembro que tu treinava com o Marcelinho e dizia, eu vou quebrar teu recorde. Tu treinou com ele ali na... Cristóvão. Na Cristóvão, né? Porque ele tinha academia ali, né? Ele também teve um agachamento bem forte também pra época, né? Claro, depois tu quebrou o recorde e tal, mas ele era porrada no agachamento também, né? Depois que eu saí do Mildinho, na real, por N motivos lá, mas eu fui trabalhar com o Marcelinho. E na real era um outro cara assim, que tipo, eu sempre via aquelas pessoas assim, os caras que eu admirava, né? Miúdo, Marcelinho e na época era o Rodrigo também, Rodrigo Gigante, que era... Todos do agacho, né? Todos do agachamento, eram os caras que me inspiravam daqui, entendeu? Me inspiravam. Daí eu fui treinar com o Marcelinho. Cara, os treinos do Marcelinho eram insanos. Eu falo assim, o cara que aguentar o treino que a gente fazia de perna... nós fazíamos leg press antes do agacho de competição. Até... Eu vi o Marcelinho fazer uma tonelada e pouca de leg press. Antes do agachamento. Eu vi ele fazer na época assim 342 repetições de agachamento só com a faixa e o cinto. Isso ninguém fazia. Ninguém fazia naquela época. Isso eu tô falando, 2010 por aí, 2009, olha só. Então, tipo, peguei muita experiência, peguei muita prática assim de treinos de perna, tanto para homem como para mulher, até para aprender mais, sabe? Mas na força ali, no treino de força, eu peguei uma experiência muito boa principalmente do psicológico. Sim. Porque ele era muito calmo. E eu na época vinha de loucura, de gritaria e tapa e não sei o que, não. E a experiência que eu peguei com ele, assim, ele ficava sentado num canto, se concentrando, botava a faixa, ia pra barra, tudo. Ele não gostava nem de música, cara. Sim. Então, tipo, um nível de concentração altíssimo. E isso, eu digo que eu consegui absorver isso pra mim. Tanto que nos meus últimos agachamentos eu ia muito tranquilo, muito calmo. Assim, às vezes os caras falam, tu tá muito calmo. Não é tu, não, é assim. Esse é então, meu novo eu. Mas isso é experiência, né, cara? Tu vai vendo, tu vai descartando certas coisas que não precisa, como a gente tava falando, né?
ficar caminhando de um lado pro outro no Sim. campeonato, ficar trovando. Cara, tu tá num campeonato, tu tem que te concentrar. Então absorve toda a energia pra ti, entendeu? Sim, sim. E no Marcelinho eu fiquei bastante tempo, cara. Gostei muito lá. Fiz amizade pra caramba com muita gente lá também. Bem legal mesmo. Não, o Marcelinho era bem calmo. Eu vi, na verdade, todos esses aí, do pessoal da antiga, o Mildinho, o Marcelinho, o Gigante eu até vi competir mais tempo, né? Mas eu acho que o Marcelinho e o Mildinho meio que pararam logo quando eu comecei. Então eu acabei vendo o Mildinho, acho que eu vi competir umas 2 vezes, que era algo impressionante. Aquele homem, ele ficava um gigante, né? Grande. Chamava muita atenção e era uma carga bem grande também, né? Embora já estava no final ali no final dos treinos dele, né? Dos campeonatos que ele participou. Não peguei o auge dele, né? Mas era impressionante. O Marcelinho também fazia um agachamento lá no chão, né? Na época que o pessoal agachava de verdade, né? E também era bem impressionante. A vez que eu vi era uns 300 e bastante, né? 360, eu acho. Né? Eram uns campeonatos, quando tinha os campeonatos gaúchos da IPF, né? Eu lembro que era um cara, cansava aqueles campeonatos. Embora 1 da manhã, competia 1 da manhã, mas era legal, cara, era legal, era uma época boa. E dos 402 ali, tu foi o primeiro gaúcho a bater os 400, né? Não sei se já... Ou o único, talvez. Acho que 400, acho que nem o Kist bateu os 400, né? Foi o único, né? E o primeiro também? Na real, do Brasil, eu fui o segundo. Do Rio Grande do Sul, o primeiro. Que... É o único, né? Não, é que tem um Até campeonato lá de Bagé que o Rodrigo foi lá e... Ah, sim, sim. Mas cara, eu não sei. Então eu não vou opinar. Minha opinião, se eu falar vai dar polêmica, então eu prefiro não falar. Sim, eu vi esse vídeo. Entendeu? Então, mas e o quarto da América do Sul? Tem os cabeças da ação de fora, o Cavalho, o Mauro, o Jaime, eu, aí tinha Mendinho. Eu acho que eu sou o quarto ou quinto, eu não lembro, acho que é quinto. Sim. Acho que é o quinto a colocar essa carga. Tu falou um negócio ali do miúdo na época lá. Nós fizemos a preparação pro brasileiro. Eu não lembro a data, pra ser bem sincero, 2008 deve ser. Que eu vi ele fazendo no brasileiro 360 de agachamento. Eu enfaixei ele. E isso, cara, 360 de agachamento, ele fez 370 no auge. Quando ele era júnior, que era o recorde júnior até hoje, e adulto, que foi batido pelo Mendinho. Então, tipo assim, ó, tu vê ele fazer 360, 10 quilos a menos do que ele fez com 23 anos, 24 anos, pô, meu, era muito massa. Tipo, sim. É que nem tu falou, é algo... Então eu tenho essas memórias, assim, essas coisas assim que ficam marcadas, entendeu? Tipo, é legal, cara, é muito legal. E todo mundo passou junto pelo sofrimento, né, cara? Nós treinamos muito por aquela... Foi onde eu fiz o 307,5 júnior, né? Fiz júnior da IPF, ganhei o Campeonato Brasileiro da IPF com 35 quilos de diferença do segundo, que era um cara do Teles, se eu não me engano. Foi bem legal, cara, bem legal. E Ademir, tava lembrando agora, até, acho que eu tinha falado outra vez, mas acho que eu não cheguei a falar gravando, né? Na nossa época ali, que a gente competia no auge, não tinha rede social, era Orkut, né? E MSN ali. Mas não tinha essa mídia, assim, vou fazer isso pra divulgar. E a mídia, pra gente saber quem tava, era as revistas do Caramelo, lembra? Isso. Saiu várias vezes na revista também. Eu lembro que eu criava uma expectativa, porque ela vinha a cada 2 ou 3 meses, daí eu comprava, não entrou. Não entrei, daí próximo campeonato tem que botar uma carga melhor pra que ele botava a lista ali, né, dos melhores e tal. Nomes e tinha umas fotos. E tinha que, tipo assim, no supino tinha que estar entre os top 200. No agachamento era top 250, depois 300, que o pessoal já começou a bater, né? E aí, mas saiu várias vezes também na revista, né? Tu tem elas ainda? Tu guarda? Pior que essas revistas, eu acho que era de 3 em 3 meses que elas saíam. E tipo, a primeira vez que eu saí assim na revista, eu falei, que legal, né, cara? Que loucura isso aí, meu. Daí eu tenho, cara, na real, meus troféus, todos os troféus, medalha tá na casa da minha mãe, né? Deixei tudo lá. E as revistas estão lá. Tem ali, tem só os nomes, tem uma que tem 1 ou 2 que tem foto minha agachando. Cara, aquilo ali é o que a gente fala, né? Das competições tu leva a amizade e as tuas lembranças, né? Sim. Tipo, tu vai no campeonato, eu tenho foto ali quando eu fui pra Argentina a primeira vez, cara, com caras que eu nem conhecia. Eu pedi,
tirar uma foto aí, os caras... Tipo, eu tenho uma foto junto com o Kiki. Não sei se tu conhece Kiki Bairro, Sim. que é a academia mais antiga de Power. Tipo, eu tenho a camisa dele. Então, tipo, essas lembranças pra nós que somos do meio de atletas, cara, é muito legal. É a lembrança, é a tua história que tá ali, né? Sim. Então, tipo, não tem, cara. Essas coisas nada paga. Tu pode gastar o dinheiro que for, que vai ficar sempre ali. E o lance de divulgar não tinha muita mídia, né? Tu botava uma foto no Orkut, nem sei se dava pra botar foto no Orkut, nem lembro. Dava, mas não repercutia, né, que nem hoje. Não tem, aí nossa, era só as revistas, daí tu pegava e mostrava na academia, ó, tá aqui meu nome, tirar uma foto, sei lá. Mas o cara já era destaque, né, eu lembro que tu era destaque quando eu cheguei, né. Depois que bateu 300, mais ainda, mas era agachamento acima de 250 o terra também, eu lembro a primeira vez que eu saí na lista do terra, que eu fiz 255, eu fiquei em último, lá embaixo, assim, falei, porra, saí no terra, cara. Você não tem no agachamento, que legal, né, cara? Isso era muito legal, era bem legal. E eu tenho as revistas, tá guardada lá na casa da minha mãe. Até a próxima vez que eu for lá, vou dar uma olhada lá. É, legal, memória, né? E tu tá acompanhando agora o crescimento do Power, nessa função de rede social mesmo? Ou tu acompanha só os mesmos atletas que tu já acompanhava, tipo o John, o pessoal que tu conhece, ou tu dá uma olhada ali pra ver, esse fulano... vou dar um exemplo ali, o Bitelo tá em alta, né, tá crescendo muito, até porque acho que ele é Open, o Júnior ali, mas é novo, né? Tu acompanha, assim, pra ver os novos atletas, porque o cara tem um olho, um feeling, né? Esse aí vai, esse aí já tá... Às vezes tu olha assim, ele é forte, é peso, mas tu sabe que ali já é o máximo, não tá vendo um potencial de subir mais ainda, né? Porque tu sabe que daqui a pouco a pessoa se machuca, né? Mas tu acompanha, assim, pra ver esses novos nomes que estão aparecendo, que nem eu comentei contigo ali, tu viu o cara que botou 250 no supino? Tu acompanha ainda? Sim, cara, eu tento ficar por dentro do básico, assim, não tento me aprofundar muito, até porque não, na real, enchi o saco, né? Mas, sim, eu acompanho ali Bitelo, acompanho o Johnny, que eu acho muito forte, tem o outro, aquele... Estevão? O Estevão. O Estevão é um cara muito gente fina, cara. Sim. Bem humilde, bem gente fina. Mas, cara, eu tento não olhar muito. Esse rapaz do supino, eu não lembro o nome dele, acho que é Bruno. Foi umas 2-3 semanas que ele fez. Cara, muito forte, extremamente forte. E o Power vem crescendo muito, né? Tá tendo uma mídia muito grande por causa do Bitelo também. Sim. Né? Cara, vai longe, eu acho que ele vai longe. Acho que ele vai bem longe, assim. Não tá no limite? Não tá, é muito novo, né? E tem muito pela frente. Mas não sei se ele vai querer ir. Pois é. Porque ele explodiu na mídia, já tá bem, né? Sim. Ele era, pelo que eu sei ali, que dá pra ver que ele era bem simples, bem humilde. Ele era auxiliar de pedreiro, ele passava trabalho e tal, então ele já tá bem de vida. Eu não arriscaria me machucar. Pois é. Porque uma lesão vem e pode ser uma lesão grave. Tu já teve uma lesão, né? E eu tive também, tipo, tu tem o bíceps, eu tenho o peito. Então, tipo, depois, pra quê? Não precisa, né? Por mais que tu cuide, uma hora pode dar, né? Mas acompanho. O que eu mais acompanho aqui é o John, cara. Eu tento sempre... Ele me pergunta os negócios, às vezes ontem mesmo a gente tava falando lá o negócio pra consultoria dele, que ele tá fazendo umas mídias e tal. Cara, é aquilo ali, é o cara que briguei muito com ele. Sim. Quando a gente treinava junto, briguei muito, mas eu digo pra ele, eu te ajudei, tu me ajudou. Hoje ele me ajuda nas palavras dele a evoluir, tá ligado? Porque ele conversa de uma forma totalmente diferente que a gente conversava. Sim. Como pessoa, ele mudou muito, entendeu? Claro. Como atleta também. Mas eu ajudei ele demais, cara. Ele sabe, ele já falou também e... nossa amizade é sempre, eu falo pra ele, tem que ir lá em casa pra gente fazer um churrasco. Ele foi numa festa que a gente fez lá em casa também. Ele ficou louco pra caramba. Tipo, mas eu tento ficar sempre por dentro, eu gosto de ver os campeonatos, sabe? Mas é que às vezes não dá mais vontade de ver porque é muita coisinha, né? Sim. Daí não dá, tipo, eu fui lá no campeonato que teve ali na Powerlift Brasil ali, ajudei o John no campeonato. Mas daí só ajudei no agachamento e depois fui embora. Não quis ficar. Não tenho mais muito saco pra ficar ali, entendeu? Porque é muita gente nova e parece que os novos, eles te conhecem, mas eles meio que tiram uma onda, eles não te menosprezam, assim, sei lá, não sei. Então, mas não é nem por isso, porque eu não tenho que provar nada pra ninguém, entendeu? Mas, tipo,
o clima em si não é mais o meu clima, não é mais a minha vibe estar ali, tá ligado? Vou pra ajudar um amigo, se tu chegar, eu vou competir tal dia, tu vai lá me ajudar. Tipo o Marquinhos, que treinou comigo no Marcelinho. Ele foi competir na Mega Gen, ele falou, tu vai comigo. Falei, cara, eu vou estar trabalhando, senão eu ia. Sim. Mas pode deixar que tem 2 caras que vão te ajudar. E dele, quem? Não, o Oscar vai estar lá, e já falei pra ele, e o John. Bacana. Tanto que foi eles que ajudaram ele. E tipo, foi a volta dele no campeonato, tá ligado? Nos campeonatos. Tipo, isso foi muito legal, tá ligado? Essa função dos novos aí que vê é complicado, né? Porque o que acontece? Até em, tipo assim, tu vê num lugar, o cara treina na academia dele, treina na terra. Aí o cara bota ali, vou botar por baixo, sei que tem uma gurizada nova que tá vindo forte, né? Mas no geral, assim, o cara vem e bota 150 quilos. Tudo que é esquina tem uma academia, mas não é toda esquina que alguém bota 150 quilos, né? No terra. Então, na cabeça do guri, o guri é um deus, tá ligado? Eu sou muito forte. E daí ele chega, às vezes ganha no campeonato, porque uma das coisas que eu até comentei contigo, comento sempre, hoje em dia os campeonatos estão assim, existem muitas categorias diferentes. Então, praticamente, se tiver um técnico ali bom, que planeja ali, tu vai na equipado, não, tu não vai no terra já tem, vai no supino equipado. O cara ganha, se eu botar minha mãe hoje, eu consigo fazer ela virar campeã, talvez até campeã mundial. É só eu calcular ali a idade dela, dar uma olhadinha ali nos recordes, eu faço ela virar, se não quebrar um recorde brasileiro. Então não se enfrentam tanto, né? Na época que a gente competia, só tinha um equipado, era power ou supino, e você se enfrenta. Daí tinha o primeiro colocado, segundo colocado, sexto colocado, né? Então hoje em dia acontece muito isso. Então o gurizão vai ali, ganha de primeiro colocado e se sente um deus ali, né? Aí bota na internet, né? A namorada elogia, a mãe elogia. E não sabe os perrengues que a gente passou, não sabe as marcas, os recordes, né? De expressão, que nem tu falou, o teu recorde de primeiro dos 400, ninguém vai quebrar nunca. Primeiro é primeiro, não tem como. Então eles acabam se sentindo uns deuses, né? Mas às vezes é da idade também, né, meu? Acredito que com o tempo, eu também, quando eu era novo, quando eu comecei, assim, não é que eu me sentia os deuses, mas eu tinha uma vontade de ganhar, assim, que daí, daqui a pouco eu tava sendo arrogante com os antigos, assim. Hoje eu vejo, tipo, meus vídeos, assim, tem um vídeo que eu tenho que, aparece o Emerson ali, né, que, tipo, pra mim, o Emerson, na época, ele era um cara, aí ele torcendo por mim, assim, eu não era ninguém, né, e o cara torcendo por mim, né, aí que o cara começa a ver, né, que, tipo, o respeito é diferente. Tu tem que respeitar igual o mais fraco, né? Respeitar respeitar ali só o miúdo, só o Marcelinho, que eram os caras da época ali. Mas também a gente tem a função de apoiar os caras novos, né? Que nem, tipo, tu apoiou o John. Eu lembro que uma coisa cara, que eu acho de ti ali que... não vou lembrar o ano, mas deve ser 2017, 2018 ali. Tava nas batalhas dos 400 ali, pra te quebrar os 400. E o Márcio Kist também tava, né, pra bater os 400. Aí eu lembro que o pessoal falava, quem vai ser o primeiro a bater os 400? E vocês dois vinham crescendo, né? E um ajudava o outro. Não tinha uma rixa, tinha uma batalha pra bater o recorde, mas não tinha uma rixa. Não tinha um ia num treino só pra ajudar o outro. Não era nem ia treinar, às vezes, só pra passar a faixa ou cuidar ali pra não cair. Isso que é legal do esporte, né? Na real, cara, o que faz essa parte dos novos e tal, o cara vai no campeonato, ganhou um campeonato, bota lá atleta profissional de powerlifting. Na bio. Entendeu? E vende consultoria ainda. E vende consultoria. Entendeu? Aí vai o fulaninho lá que não entende nada e começa a treinar com ele, e o cara tá ganhando dinheiro. Entendeu? Tipo, cara, é uma forma de ganhar dinheiro, beleza. O golpe tá aí, cai quem quer. Sim, sim. Essa é a real. Eu nunca vendi uma consultoria, cara. Tem um cara que pega e me pede ali, tem como tu dar uma força ali, ver o meu agachamento. Não, eu vou ver, mas eu não vou te cobrar nada. Uhum. Porque eu não trabalho com isso, cara. Eu vou te dizer, se tu falar pra mim assim, Ademir, monta uma periodização pra mim, eu não sei. Eu não sei. Como é que tu chegou nos 400? No feeling. Uhum. Eu chegava no treino, eu botava uma meta. Hoje eu tenho que fazer 3 repetições com 300 quilos. Semana que vem eu vou fazer 3 repetições com 310. E assim eu ia. Hoje eu vou botar macaco, hoje eu não vou botar, hoje eu vou agachar sem faixa, eu vou agachar sem... E assim eu ia. Então, tipo,
mudou muito isso. Atleta profissional, quem é que ganha dinheiro aqui com Power? Não sei se tem. Só o Bitelo. Eu acho que só o Bitelo lá, o Estevam deve ganhar alguma coisa isso deve ganhar do patrocínio. Mas, tipo, cara, tu não vai viver daquilo, entendeu? Tu tem que ter um extra. E o lance do Márcio lá, cara, o Márcio, ele é um cara, o bicho é complicado, né? Ele é chuco, né? Mas eu me dou bem com ele. Pô, nós trabalhava junto, não, ele trabalhava numa empresa, eu trabalhava numa outra. Mas várias vezes a gente se empechou na rua, um ajudou o outro. E o Power tem isso, de tu torcer pelo mais fraco, torcer pelo mais forte, todo mundo se ajuda. Sim. Hoje em dia tu não vê isso. Não. Hoje em dia tu não vê isso. Tipo assim, ó, eu vou no campeonato lá e eu vou agachar com 300 quilos, mas tem um cara que vai agachar com 310, 340. Cara, vai ter o meu povo que vai me apoiar, mas vão apoiar mais o cara. Então, tipo, tem isso ainda. Hoje tem, né? Antigamente não. Cara, eu já vi gente puxar 100 quilos de terra e nós comemorar todo mundo junto. Tipo, mano, extrema força, as gurias puxavam terra. Todo mundo tinha a sua vitória junto, entendeu? Tu falou das categorias, antigamente era equipado e deu. Tu quer ir no hall, vai no hall, mas era competindo equipado. Era competindo equipado. Quem tinha condições de comprar um macacão pro agachamento, competia de macacão. Quem não tinha, não. Um que era muito forte sem macacão, lembra do armário? Sim. Armário muito forte. Tu falou do Emerson. O Emerson foi um cara que me ensinou o começo do Power. Ele que me levou no miúdo. Então, tipo, tem essas coisas. Mas esse negócio da rivalidade eu e o Márcio, cara, nunca se falamos nada, assim. Nunca se xingamos, nunca... E eu torcia por ele e ele torcia por mim. Inclusive, no meu último treino, antes dos 400, ele tava junto. Ele tava junto lá, foi o que eu te falei dos 360, que tava chovendo, eu quase caí no agachamento e tal, tipo, ele tava lá. Então, nunca teve isso. Mas hoje em dia eu acho que tem muito. Tem muita rivalidade desnecessária. Porque, cara, no Power, a minha intenção sempre foi bater minhas marcas, fazer o que eu tinha em mente. Se eu perder ou ganhar, pra mim é diferente. Teve um ano lá que eu perdi em Três Coroas que era da Extremo, o alemão. Era no que? No Terra? Era no Terra. Fabrício, será? Fabrício, perdi pro Fabrício, perdi pro Fabrício no Terra. Cara, mas eu fiz a marca que eu queria, o Fabrício fez 10 a mais. Sim. Entendeu? Teve um ano que eu competi com um cara que era do Mil, treinou 4 meses, o cara foi lá e botou 200 de terra, eu botei 260. Ele me ganhou. Cara, mas é do jogo. Sim. É do jogo. É que nem ali, os recordes são feitos para bater. Então, tipo, vai acontecer, tu vai perder. E eu, nunca fiquei de cara, assim. E eu nunca tive essa picuinha de querer, vou bater tal recorde. Então, do Marcelinho, quando eu treinei com ele, eu disse pra ele, eu vou bater teu recorde, que era o recorde gaúcho, era 301 dele. Mas eu falava porque... Era a tendência tu bater. E outra, daí foi o que ele disse uma vez. Cara, tu vai bater o recorde, mas tu tá treinando comigo. Sim. E aí foi quando eu bati com 307. Eternizou o recorde pra então ele também. Ficou ali, isso era legal, tá ligado? Isso era bem legal. E eu consegui fazer as marcas maiores do que todos os caras que eu admirava. Isso é o melhor, tá ligado? Isso que é o meu tipo, como é que eu vou dizer? Que eu me sinto realizado, assim. Sim, uma realização. E, cara, eu gostava de fazer agachamento, né? Embora eu sempre competi mais só no supino, fui em poucos power, acho que eu fui powerlift mesmo, acho que competi umas 3, 4 vezes só. Mas gostava do agachamento. Só que o máximo que eu botei no agachamento acho que foi 200 quilos. E o dia que eu botei 200 quilos, assim, ó, contraiu a costela, faltou ar, o bagulho, uma sensação horrível, assim, de... Parece que tu tá sendo prensado, assim, não era nem o peso pra baixo, parecia que pesava as costelas, assim, ó, de lateral, não sei. Quando tu botou ali teus recordes 400, ou até mesmo 380, 360, tu sente essa sensação ou tu tá tão focado no que tu vai fazer que tu vai sentir só no outro dia, ou depois que baixa a adrenalina? Cara, essa parte é bem legal, porque assim, ó, todas as marcas que eu fiz em competição, eu nunca botei no treino. Entendeu? Mas estipulava bem perto, vamos supor. Teve uma época que eu fiz, foi quando eu fiz os 377, que era o recorde antigamente da 110. Eu fiz 310 ou 320, se eu não me engano, com um monte de borracha puxando para baixo.
E, cara, era uma carga que eu não tinha feito, com certeza. O máximo que eu tinha feito era 360 no campeonato. Então eu estipulei assim, ó, cara, tá muito pesado. Vai dar mais ou menos perto do que eu imaginei. Foi um que eu joguei. A sensação de pressão por causa das borrachas, eu acho que já me condicionava para chegar naquela marca e não sentir. Sim. Porque quando eu tirava o peso assim, 377, que eu tirei 377, eu sabia que eu ia fazer. Os 400 é a mesma coisa. Apesar de ter desequilibrado ali no começo lá, foi porque estava mais alta e a barra tortou demais. Daí baixaram e tal. Tanto que eu tirei a barra e não tremi nada. Já estava condicionado para aquilo ali. As dores vêm no outro dia, né? A marca da barra nas costas, os vasinhos nas pernas estouradas, essas coisas. Aparece, mas eu acho que eu me condicionava tanto para aquilo ali que eu não sentia, óbvio. Tu sente a carga, mas na hora é tanta adrenalina que na hora tu não sente nada, mas no outro dia, assim, dói todo o corpo, né? Não tem como dizer que não. Pois é, eu já era, quando fazia o agachamento, eu sentia, primeiro que eu pensava, o que é que eu tô fazendo na minha vida? Era horrível mesmo. E daí tu parou ali em 2017, 2018 e entrou pro jiu-jitsu. Quanto tempo tá de jiu-jitsu? Desde essa época? Foi em seguida? Tá na faixa, eu olhei ali tá na faixa marrom agora? Eu acho que quando eu parei ali em 2018 eu já tava treinando. Mas eu parei pra competir o último. Que era onde eu fiz esse recorde de 381. Depois eu já entrei. Hoje faz, eu acho que vamos botar aí, 2018 faz 8 anos, 8 para 9 anos já de jiu-jitsu. Hoje estou na marrom, treinei já em 3 academias de Gil já, até que eu achei a que eu tô agora, que é a Buffalo lá, que foi onde eu peguei a faixa marrom. E aquela coisa que todo mundo fala, se soubesse que era tão bom, não tinha entrado antes. Sim. Porque, cara, é outra vida, é outra vibe, é outro pensamento e conforme tu vai te graduando, tu vai mudando até a tua forma de pensar. Porque a faixa preta lá, tipo, pra mim tá mais perto do que longe, né? Claro, tá. Entendeu? Tá ali. Então, tipo assim, tu é um exemplo. Tu já de marrom, tu já é um exemplo, entendeu? Então, tipo assim, tu tem que ser ali dentro e fora, né? Então hoje eu tenho isso aí de ser exemplo dentro de casa e na rua. Então tu não vai me ver mais brigando e xingando ninguém na internet como eu fazia antes. Sim, sim. Às vezes dá vontade, sabe? Que nem te falei, na vinda lá no podcast, daquele, eu fiz, escrevi tudo, postei, deu 2 minutos, eu fui lá e apaguei. Não vale mais a pena, é outra mentalidade. Então, tipo, que nem agora, vou estar aqui no podcast de vocês, vou estar falando palavrão. Vai sair alguma coisa, se tu me perguntar alguma coisa de alguém, vai sair alguma coisa, mas tipo, não é de mim hoje, tá ligado? Porque eu tenho que passar uma coisa diferente. E é isso que eu acho que o faixa preta é, entendeu? Sim. Não é só tu botar na cintura, tem que ser dentro e fora do tatame. Isso o meu professor me passa, claro, isso, claro. De ser o exemplo dentro e fora, tá ligado? E apesar de passar pros meus filhos, né? Sim. Tem que ter isso. E hoje ainda tem que ser mais exemplo, porque todo mundo treina jiu-jitsu lá em casa. Só a pequena entrou e saiu, mas provavelmente vai voltar. Então tem que ser exemplo pra mulher, tem que treinar, pro filho tem que treinar, tem que dar o exemplo no geral, né? Na vida. E no início do Gil, eu fiz a mesma pergunta pro Márcio, né? O Márcio da Megajin, que ele também tá fazendo jiu-jitsu, né? Tá faixa azul, mas tá bem empolgado, né? Fez muita força na faixa branca e na azul, porque o cara do power é complicado, né? Porque o cara gosta de fazer força, né? Aí quando vai pro jiu-jitsu, a força ajuda, lógico, né? Mas pro cara aprender o jiu-jitsu, o cara tem que não usar a tua vantagem, usar a tua desvantagem, né? Mas no início ali tu fez muita força ou tu já conseguiu entender isso desde o início, né? Cara, no início era uma força totalmente descomunal, né? Ainda porque eu ainda treinava muito pesado, né? Ainda tava muito forte. Tava bem mais pesado também, tava com eu treinei acho com 112 quilos no Gil. Então, tipo, o pescoço duro, não deixava os caras pegar, queria pegar, mas as orelhas estouraram tudo de branca. Que não deixava. Mas, cara, a frase que tem do jiu-jitsu é a melhor que tem, é isso aí. Só não faz força quem não tem. Ainda usa bastante. Faço força pra caramba, porque tem situações que tu vai ter que usar. Só que o que acontece? Conforme tu vai te graduando, tu vai aprendendo a hora de fazer força. Força inteligente, né? Entendeu? Tipo, tem a hora certa, tá tomando uma massa, tu vai dar uma respirada, tu vai explodir. Só que hoje é uma força diferente, né? Tu tem que ter uma explosão. Hoje, o que a gente foca mais geralmente no nosso treino da manhã, lá, que a gente faz 8h30,
é um treino mais, como é que eu vou dizer, dinâmico. Tu treina bastante o físico, o cardio. Tu faz assim 6 rolas de 5 minutos, de 6 minutos, mas antes tu fez um físico absurdo. Tu fez, tipo, esses dias a gente fez 12 drills de 1 minuto trocando, vai eu, vai tu, drill. Drill, pra quem não sabe, é uma posição mais rápida pra soltar mais, pra aquecer, né? Então, tipo, cara, aquilo ali vem me deixando com um condicionamento muito bom. Eu canso nos rolas, mas nem perto do que era antes, entendeu? Sim. Tipo assim, eu consigo, esses dias foi só eu e meu professor, o Alex, na sexta-feira. Nós temos 3 rolas de 10 minutos. 3 rolas de 10 minutos de campeonato de faixa preta. Sim. Cara, acabei morto, mas dava pra ir mais, entendeu? Esses tempos a gente fez lá 8 de 4 minutos, de sair e 30 segundos de descanso. Então, tipo, tu pega um condicionamento, é totalmente diferente, mas a força sempre vai ter. Vai ter a situação que tu vai ter que dar um aperto a mais para dar uma calmada. E tem uma posição que tu vai ter que fazer muita força para pegar, não adianta. Sim. Tem uma hora que vai pegar na grosseria. Não adianta, não pegou na técnica, uma hora vai pegar a grosseria. Vai ter que... Ainda mais se for campeonato, né? Eu, Sim. Na real, lutei 2 campeonatos de roxa, um de branca. De azul eu acho que eu não treinei, não competi. Quero ir de marrom para ter mais experiência de marrom, porque tem os golpes mais de pé, joelho e pé, entendeu? Eu tenho que pegar mais um tempo ainda para aquilo ali, para mim entrar no campeonato. Mas quero ir sim. E o jiu-jitsu, cara, é muito bom. Pra vida. Pra todo mundo. Pra vida é a melhor coisa que tem. E nesse campeonato que tu participou, tu acha que a tua experiência de powerlift de atleta, né, te ajudou a manter a calma, né? Tipo, eu sei que agora eu vou ficar nervoso, mas é normal, porque eu tô competindo. O outro cara também tá nervoso. Tu conseguiu ter esse pensamento? Ou por ser novo, né, principalmente no primeiro campeonato de Gil, bateu aquele nervosismo, ansiedade diferente, assim, porque era novo, né? Pra ti mesmo, tu já sendo atleta é diferente. Mas daí tu acha que a experiência, tu conseguiu usar a tua experiência ou na hora ali foi no improviso? Vou te dizer bem real, nos 2 eu fiquei bem nervoso. Mas no segundo até eu fiquei um pouco mais tranquilo, assim, mas peguei um cara lá que era campeão já, europeu lá e tal. O cara é gente fina, muito gente fina, só que, cara, uma coisa que eu digo assim, eu acho que eu sirvo mais pra ser tipo um professor de criança do que um competidor. Eu tenho isso, porque eu não tenho aquela gana que eu tinha no power, assim, de eu vou fazer e tal. Eu treino bem, treino pesado, treino, sabe, firme, mas eu não tenho aquela coisa da competição, assim, de chegar lá e eu vou te matar, vou te arrancar tua cabeça. Não, eu vou de boa. Consegui fazer um pouco do meu jogo no segundo campeonato. No primeiro eu não consegui fazer nada, parece que me travou tudo. Sim. E deu merda. Mas no segundo consegui, lutei o absoluto e o peso, perdi as 2, fiquei em segundo, lá perdi pro cara para esse campeão europeu. Mas, cara, a experiência é o que vale. Até pra tu controlar a tua adrenalina, por ser um esporte diferente e tal. Mas eu não me vejo um competidor de jiu-jitsu. Sim. Eu me vejo um cara que pratica jiu-jitsu, que é um cara que é duro, que se tu for falar comigo, tu vai fazer força, tu vai passar trabalho, se tu ratear eu vou te pegar, mas pra te, até pra te dar uma aula talvez, mas não pra ser um competidor. Hoje eu não vejo não agora, talvez pegue uma experiência a mais agora num ou 2 campeonatos e eu me empolgue. Sim. Mas não pra agora. E eu acho que eu tenho muito medo hoje de me machucar, né? Antigamente no power eu não tinha medo, né? Tanto que se rale. Mas hoje eu tenho muito medo de me machucar e... daí tu para de trabalhar. Antigamente o cara gurizão não dava nem aí, né? Eu rompi o peito e continuei trabalhando. Sim. Eu rompi... Era numa sexta-feira, no sábado eu tinha que trabalhar. O braço todo roxo, o peito roxo, eu trabalhando. Então, tipo, paciência. Hoje o cara não vai pensar nisso. Rasgou um braço hoje, eu acho que eu me jogo no chão, começo a chorar e não pago mais. Não, mas porque outra que esteticamente tu vai te abalar, porque hoje eu consegui alinhar. Eu digo que hoje o meu corpo hoje tá mais alinhado do que quando eu treinava pesado. Óbvio que o cara é lá desleixado a full, mas eu consegui alinhar o corpo, a mente, tô me sentindo bem. Aí tu te machuca de uma forma mais grave, daí a tua cabeça já fica toda zoada. Eu competi uma vez no jiu-jitsu, cara, eu fui com a mesma fome de campeonato, assim. Só que eu não sabia muitas regras, né? Fui cruzão, assim. E aí eu fui tri bem, na minha cabeça eu tinha ganhado, né?
Mas eu não fiz ponto, porque eu só queria finalizar. Mas ali acho que faltou aprender mais antes, né? Eu fui meio na emoção, mas fiz uma baita luta. Olha, eu me senti muito bem. Sabe quando sai mesmo perder, mesmo quando ele perdeu, assim, sabe assim, porque às vezes no treino tu fica cuidando pra não machucar o colega, tu fica no, né, com aquele, não, fulano recém, ainda mais que eu era dono da academia, né, então eu não podia machucar, porque senão o cara não voltava pra, então sempre cuidava muito no treino, né, aí na competição eu fui com gana, assim, cara, eu saí, assim, super bem, perdi, mas eu me saí, meu sentimento, assim, me saí feliz, sabe, muito bom. Mas é isso aí que tu falou, bateu o nervosismo antes. Aí uma das coisas que... Qualquer campeonato, né? Acho que é uma... Tudo que é esporte tem isso, né? Cara, como é difícil saber a hora que tu vai ir, né? Nos de Power, aquela vez de Três Coroas, o cara ficava... Me chamou? Será que é minha vez? E na Copa Prime ali, que eu competi na PUC ali também, do Jiu-Jitsu, mesma coisa. Ia lá, perguntava, não é agora, você demora, Jonathan, no aquecimento. Mas não era nem aquecimento, se apresenta, eu comecei a aquecer na frente do tatame, ali, fazendo os polichinelos. E aí o cara fica nervoso, né, porque o cara tem medo de ter pago a inscrição e não participar, né. Exatamente. Mas, eu me senti bem. Mas sim, fiquei esse nervosismo antes, né, bem nervoso, eu me senti bem no momento que apertou a mão ali e começou. Até então... Mesma coisa que eu pensei, tipo, cara, eu sempre arranjo essas confusões, o que eu quero aqui? O que eu tô fazendo? Sabe, eu ficava pensando assim, mas o que eu quero aqui, cara? O que eu tô fazendo aqui? Daí depois que começou, deu fiz uma luta só, mas deu aquela vontade boa de lutar. Assim. Mas tudo isso aí é experiência, né? Sim. Não, valeu. Até porque é uma arte marcial, né, cara? E queira ou não queira, é uma defesa pessoal, né? E tu nunca sabe quando tu vai usar, não vai ter alguém te avisando, Jonathan, agora é na hora de tu te apresentar para lutar. Vai ser uma situação que tu tá tranquilo, num dia tranquilo, e do nada as coisas mudam, né? Tu é da área da segurança, tu sabe disso, né? Tipo, é um dia tranquilo, que parece que tá tudo ok, e do nada tu vai ter que usar, tu não vai ter, o dia que tu for usar na rua, tu também vai estar nervoso, tu também vai estar com a cabeça despreparada, né? E tu vai ter que usar o que tu aprendeu, né? Por isso que é importante treinar bastante. Mas nesse caso ali, que nem tu falou, tu vai precisar e tu vai saber ou não vai saber, o cara que sabe alguma coisa tá saindo na frente, né? Toda a vida. Entendeu? Tipo assim, e o que eu digo hoje, com o tempo que eu tenho de treino, com a calma que eu absorvi nesse tempo de chegar até a faixa marrom, hoje em dia numa situação de alguma coisa que acontecer, tu vai estar bem mais condicionado porque tu vai estar mais calmo. Sim, toda vida. Entendeu? Vamos supor que a gente falou na área da segurança. Cara, eu me vejo de boa, eu fico bem tranquilo. Hoje, assim, se der alguma coisa, cara, óbvio, tu vai avaliar a situação, né? Uma situação de rua, de assalto, tu vai avaliar a situação. Mas com certeza, numa briga, assim, tu tá numa festa, aconteceu a briga ali, tu vai sair na frente. A tua visão é totalmente diferente. Eu digo assim, pra mim brigar, teria que ser algo muito grave. Muito grave. Se ratear, eu ia pegar e ia dar as costas, assim, numa festa eu vou pegar minha mulher e vou sair. Não. Tanto que eu já chego no lugar, se a gente vai numa festa, eu já começo a olhar tudo em volta. O ambiente tá estranho. Tu já. Quem é da área da segurança, tu vai absorver melhor as coisas. Tu já vai ver, vou ficar ali que tá mais perto de uma porta de saída de emergência. Javali ali, tem muita garrafa, tem muita coisa. Tu vai olhar, entendeu? Porque não vai ter regra. Sim, entendeu? Árbitro. Mas se acontecer, cara, tu vai estar condicionado, a tua cabeça tá condicionada para aquilo ali. Ou tu vai embora, prevê o negócio, porque tu consegue ver, né, que tá enrolada aquela situação ali, vamos embora. Ou quando deu alguma coisa, tu sai na frente, não tem muito o que se fazer, entendeu? Mas tu vai estar mais condicionado. O cara que faz boxe, vai dar uma briga, tu vai dar um soco primeiro. Sim. E não vai tomar nenhum. Não vai tomar nenhum. Vai dar o primeiro, tu sabe onde bater. Vai dar uma situação lá, vai dar um mata-leão no cara, tu sabe que não vai voltar. O cara vai apagar na hora. Sim. Então, tipo, tu tá mais condicionado. E é como eu falo quando eu tava trabalhando no transporte de valor. Tu tem que condicionar tua mente pro pior ali. Vai dar uma situação, agora nós vamos descer, vai dar uma situação. Então tu condiciona para aquilo ali. Tipo, tu tá treinando em casa, tu treina o saque da tua arma, tu tá condicionando o teu corpo aquilo ali. Quando der a situação, tá tão automático que vai ser tão tranquilo. Tu vai dar uma descarga de adrenalina, mas tu vai ficar tranquilo, entendeu? Sim. Tu vai ficar mais calmo do que quem não treina.
Tipo, que nem no pau. Cara, eu fazia tantas vezes agachamento, que de tanto que eu fiz, eu acho que eu fiquei uma vez só embaixo no agachamento. Todos os agachamentos eu fiz. E todos praticamente foram válidos. Eu acho que, cara, eu não sei quantos agachamentos não foram válidos em campeonato, mas foram pouquíssimos. De ficar embaixo foi só na primeira vez que eu botei 300 quilos. Então, tipo, tu te condiciona a não errar. Eu acho que é mais ou menos isso. E tu te adianta, né? Não é precipita. Tu consegue ver as coisas antes. Sim. E o nível que tu tá tipo, que nem eu falo, de marrom, tu começa a observar melhor as coisas, entendeu? Tu ficar mais tranquilo, mais calmo. É o que eu acho. Sim. Tu prevê a situação, né? Tu fica mais... Ainda mais tu veio da área de segurança, né? Ontem aconteceu um negócio, minha namorada ficou brava comigo, disse que eu fui grosso com ela, né? Eu tava no Carrefour ali e tinha um cara todo machucado. Mas lanharam o cara, assim, eu acho que foi briga de... Deve ter batido no carro, alguma coisa ali, foi com outro cliente, né? E eu, vamos ali ver, mas eu falei, vamos ali ver, não era pra ir ali no local, vamos passar reto e a gente olha e vê o que é. E daí ela quis parar bem no meio do bolo, né? Só que, cara, eu lembro bem direitinho, uma vez eu estudava no Julinho, e daí mesma coisa, deu uma briga, eu fui correndo no bolo. Só que, tipo, eu não sei com quem brigou, né? Daí na época do Julinho o cara veio por cima, assim, atirando, pá. E aí eu fui e puxei ela, vamos, ela, não, vamos. E ela, foi grosso, mas não é, cara, é que, tipo assim, no meio do bolo, eu não sei com quem que aquele cara apanhou, e se o outro cara não foi ali pegar uma arma, não sei qual é a situação, sei que um cara apanhou, então foi uma coisa grave, né? E aí eu expliquei pra ela que a gente prevê essas coisas, tipo, não adianta também fiquei curioso de ver o que é. Mas eu vou estar no meio de um bolo que teve uma briga recém-sangrando. Não sei se daqui a pouco um amigo desse cara também não vai. O cara vai saber. Não sei se o outro cara que bateu nele era parecido comigo também, né? Vai saber, né, meu? Pode acontecer muita então coisa. O cara tem que sempre ver. Isso aí da arte marcial também. Já fiz curso de vigilante, fiz curso de defesa pessoal também. Isso aí ensina bastante pro cara. E não é porque tu aprende pra fazer. Claro que não. Mas às vezes tu ganha nessa aí. Vamos esperar de longe. Que se der, tu... já tem a porta aqui, já sai aqui, já deixa eles se matarem. E que nem tu falou, né? Tua família já faz jiu-jitsu, né? Então isso aí é importante até pra eles também, né? Porque o cara quando começa a luta às vezes fica meio autoconfiante demais, mas eles também têm essa bagagem de ensinar, né? A arte marcial tem bastante disso, né? Não só aprender a lutar, aprender o combate se necessário, mas aprender a evitar o combate, né? A evitar o problema, né? Na real é meio que aquele tu paga pra não entrar na briga, né? Claro. Tu tentar evitar ao máximo que dá as coisas. Não... E outra porque hoje em dia não tem mais briga que nem tinha antigamente, né? Tá muito perigoso, né? Hoje tu dá um pau no cara ali, o cara vai em casa e te acha depois te dá um monte de tiro. Não tem mais isso aí. Ficou muito arriscado, né? Mas se tiver que fazer, tu tá condicionado a fazer. Se tiver que fazer alguma coisa, tu faz, mas... Cara, hoje em dia é só por questão de família, assim, alguma coisa com a família. Eu digo aprender porque vai que tem loucos também, né? Vai, se bota no cara, o cara vê várias histórias aí. E, pode acontecer com certeza de... tá na rua, o cara se bota em ti, ou até no trabalho. Sim, Teve algumas situações assim de pessoas que tem problema de cabeça, alguma coisa assim, de querer vir se botar no cara. Não, tu tem que ser... Então o que tu vai fazer? Vai dar um tiro no cara? Não, né? Então, é importante, e eu sempre falo, né, hoje em dia, mais ainda por estar no jiu-jitsu há tanto tempo, todas as forças de segurança deveriam fazer arte marcial. Com certeza. Deveria ser obrigado. Policial, vai fazer. Não fazer aquela aulinha, né, fazer mesmo. Não, fazer. Tipo, eu tenho amigos meus que são do choque, o Oliveira, o Jackson, tem mais alguns lá, que tipo... são do choque, eles treinam jiu-jitsu, treinam judô. O de Oliveira treina na Megadinha aqui. O filho dele faz judô também, se eu não me engano. Então, tipo assim, cara, deveria ser obrigado. Pegar esses policial aí e botar todo mundo a fazer, nem que seja um boxe, um básico. Mas se usa mais imobilização, vai fazer jiu-jitsu, então. Jiu-jitsu, Krav Maga, sei lá, vai fazer alguma coisa. Escolhe a arte, né? Mais fácil, né? Tem que fazer, porque, cara, na real, eles têm que ser exemplo, né? Sim. Segurança privada, hoje tu vê poucas pessoas na segurança privada que fazem alguma coisa. Sim. Tu vai ver os caras sedentários pra caramba. Pô, eu tenho pela reciclagem que eu fiz meu curso agora, a maioria não consigo fazer quase nada de educação física. Isso que era, vamos supor, eu no circuitinho
4 exercícios, abdominal, polichinelo, agachamento Flexão. e apoio. Era pra fazer o quanto desse em tanto Sim. tempo. Então, tipo assim, cara, poucos conseguiram. O cara não consegue nem fugir numa situação de sinistro. Não, e tu quer ver outra coisa, dependendo da situação, do cara tá tão mal condicionado, tão mal preparado, que daqui a pouco te dá um infarto no meio do caminho. Tá correndo, te infarta. Tu não sabe, a descarga de adrenalina, tu tá tomando tiro na rua, sei lá, alguma coisa tu pode dar, mas deveria ser obrigatório. E tanto que no currículo que eu fiz hoje eu botei faixa marrom de jiu-jitsu. E todos os lugares que eu fui fazer entrevista, eles perguntaram, faixa marrom de jiu-jitsu. Não sou disso. Os caras... É uma diferença. Uma diferença assim, quem conhece a arte sabe que o cara que já tá nesse nível é um cara mais tranquilo, mais centrado. Entendeu? E sabe o que tá fazendo. Essa é a diferença. E até pra pessoa que é abordada ali é mais seguro, né? Porque eu vou lhe dar um exemplo assim. O cara tá loqueando, tu vai ter que tirar o cara pra rua, ou vai ter que mobilizar o cara. Tu vai ali, vai quedar ele, vai virar, vai dar um mata-leão nele, vai algemar, acabou a situação, ele não se machucou. Pega um cara que não sabe e manda, segura aquele cara ali. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o cacetete ali, o PR, e vai cagar ali o cara a pau. E ou vai largar na mão com o cara, vai um bater no outro, vai ficar uma coisa feia, vai vir o outro segurança que também não sabe, vai bater no cara. Aí acontece esses casos, segurança matou fulano, segurança. Por quê? Porque ele não dominava, se ele dominasse era chão, vira pras costas e algema e já era. Exatamente. Entendeu? Então fica mais seguro até pra pessoa ali que tá em surto. Tu falou na área da polícia, mas acho que até a ambulância, né? Que normalmente esses surtos também de droga e tal, é o pessoal da ambulância que vai, né? Então eu sei que alguns fazem uns cursos de defesa pessoal, mas o curso, tu faz agora e daqui 2 anos não vai ajudar, né? Teria que fazer uma arte ali de mobilização mesmo pra segurança deles, né? E até pro paciente ali, pra vítima. Não, e outra que fica mais viável, mais rápido também, né? Sim. Pra tu fazer uma imobilização. Tu vai sair na mão com o cara, não vai dar. Fica feio, né? Aí tu vai fazer uma abordagem, vai sair na mão com o cara, daqui a pouco tu já não sabe dar soco também. Fica os dois dando mata-cobra um no outro. Fica feio. E outra, né? Tu não tem justificativa se tu tá trabalhando, né? Sim. Nossa, fui agredi o cara, tá, mas daí tu agrediu um monte o cara, tá, mas tu não sabe imobilizar, porque no curso tu tem. Aquela aulinha básica, claro. Mas... Não, o que tu aprende é bom. Mas o básico... Tem que fazer sempre. O básico tu tem que saber. Tipo, imobilizar o cara, derrubar o cara, botar o cara no chão e imobilizar. E tipo, hoje tu vê isso na própria brigada militar, os caras não conseguem fazer isso, cara. Sim. Pega um cara drogado, tá, beleza, mas vocês estão entre 3 caras. 4 caras. Tu não consegue dar um chute no cara e derrubar o cara, pelo menos. Pô, é o básico, né, cara? Por isso que eu digo. Falei desses 2 rapazes porque eu sei que no choque é diferente. Eles treinam muito, muito, muito físico, treinam tudo. Então, tipo, a área de segurança. Cara, eu já trabalhei com vários caras que sabem muito de imobilização, de lutas. Cara que, tipo, preta, tenho vários colegas do Transporte de Valor que são faixa preta de Gil também. Então, tipo, é um diferencial. Tu mantém mais a calma. Porque tu sabe o que tá fazendo. Tu sabe que o que tu vai fazer vai dar certo. Sim. Entendeu? E quer ver um lugar que deve ser problemático pra caramba e ninguém deve dar bola? O pronto-socorro. Pegar e vai conter alguém lá, sei lá, um parente que tá em surto lá, que não atenderam fulano. O que tu vai fazer? Vai bater no cara? Não, né, cara? Tu vai imobilizar, ou tu vai entrar naquela, conversar, aquele jeitinho. Vai tentar amenizar, né? Claro, mas não, vai ter o cara despreparado, como em todo lugar vai ter. Sim. Vai já chegar agredindo e aí vai dar problema. Aí tu dá um processo, tu não consegue mais trabalhar, só isso. Sim. Entendeu o problema? Preparado, o cara tem. Se o cara tiver preparado, tudo fica mais fácil, né? Fica mais tranquilo. E se machuca menos, né? Fora não conseguir trabalhar na área, daqui a pouco tu perde um dente, várias situações, né? Então não vale a pena. Eu tenho um amigo meu da brigada também, que o Bordone, não sei se tu conhece, ele fazia o jiu-jitsu ali no Jacaré ali. Ele fez comigo lá na época da Union e também fez com o Jacaré. Ele é, cara, aquele esporte que tem no quartel, que é 5 esportes, sabe? Corre, pedala, nada, dá tiro. Tá. O louco tinha um gás desgraçado. Aí também ele foi no campeonato da brigada, daí ganhou lá um campeonato Aí depois ele gostou e foi pro GAT. Aí o GAT ali é furioso também, né? Ali era só os caras que competiam ali também. Agora o GAT virou BOP, né? Não era, né? É um nível
bacana. Mas tinha até a função da brigada, eles tinham que fazer, tinha que ter uma regra federal ali para não só um ou outro pelotão ter, né, mas ser mais geral, ficaria mais seguro para nós, né. Eu prefiro 1000 vezes o cara mais preparado me abordar e daqui a pouco o outro cara vir já querendo me nocautear, né. Mas enfim, acredito que um dia vai vir essa evolução aí dos governos, né. Cara, vamos ficar mais umas 2 horas aqui, que tem assunto, né? Cara, volta pro Power. Só no Power já é muito assunto, né? Cara, quero te agradecer aí pela presença. Aquele dia eu falei com o Joe, né? Eu falei que era um nome que eu queria trazer. Que nem eu te falei, tipo, tu fez parte ali da função de levar o cartaz no campeonato. Quando eu conheci o Monga, foi o primeiro nome que ele falou, né? A gente tem um Ademir, um guri da Júnior que vai botar tantos, né? Tu nem tinha botado ainda um peso, né? Mas ele já sabia ali o peso que tu ia botar, que vai ser o primeiro a botar 300. Isso em 2005, né? E eu nem sabia o que era terra, né? Nem agachamento, nada, né? Daí depois o Monga me explicou do campeonato, me falou que era por categoria, que me incentivou a competir. Né? O primeiro campeonato tu ia aí, eu lembro que tu trabalhou no Carrefour lá, não te liberar. Aí eu fui com o teu primo, com o Jefferson, fui de moto com ele. Aí depois lá eu encontrei o Castor e o Leandro. Mas então tu faz parte da história, fico muito feliz. Tenho certeza que tem muito mais história, a gente vai ter que voltar aí 1 hora aí pra gente falar mais aí. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter participado, né, do meu início ali, né? E ter participado de vários outros atletas, o Joe, o Márcio Kiss, sei que tu sempre ajudou, entre outros aí, né, o pessoal lá do Miúdo também. Então, primeiramente, obrigado por ter vindo. E vamos ter que marcar outro aí. Cara, eu que agradeço, sabe, tipo, que nem eu te falei que quando tu fez com o John, eu ainda falei pra minha esposa, esse cara vai me chamar, quer ver? Porque, como tu disse, eu lembro de ti lá no começo, tu lembra de mim, e um ajudou o outro. De alguma forma a gente sempre se ajudou, entendeu? E hoje em dia, quem vier me pedir, o Ruivo esse me pediu, tem como tu dar uma olhada, tem como, qualquer dia aparece lá, então tipo, cara, sempre que eu puder eu vou ir, entendeu? O que eu puder fazer pra ajudar eu vou ir. Vamos marcar outro dia assim pra falar mais coisas, tu vai lembrar de mais coisas que eu nem lembro, aí ele tá lembrando. vamos marcar assim, mas eu agradeço, cara, foi boa a lembrança de lembrar várias coisas e tal, tipo, o Power agora pra mim é mais a lembrança, né, cara, eu tenho muita lembrança boa, na real bem mais boa do que ruim, a única ruim que eu tenho eu acho que é que eu rasguei meu peito, só isso. Sim. Mas o resto é tudo bom, não me arrependo de nada, feliz por tudo que eu fiz, do jeito que eu fiz, né, da forma que foi feito, e só tenho a agradecer, cara, muito obrigado mesmo. Capaz, eu que agradeço. Então tá, pessoal, vamos finalizando o programa aí, né? Não esqueça aí de curtir, de comentar, quem viu, assistiu. O Ademir Leivas também, quem quiser procurar ele no Instagram lá. O cara... Agora ele posta só de Gil, né? Tá bem atleta de Gil. Mas ele vai ver os vídeos deles, né? Ele é de verdade, não é de mentira. Esse dia o pessoal tava falando assim, mas tu só leva uns conhecidos que tu sabe tudo, mas é que, cara, 20 anos, né? Então eu conheci os caras bons, né? Os caras têm história mesmo, não é? Então, tipo, não tô trazendo aqui, vou trazer o fulano, que é meu amigo. São caras que eu admiro, né? Ele, o Joe, o Márcio, né? A Jerusa ali, que eu já conhecia. São pessoas que eu admiro, mas são pessoas com nome, entendeu? São atletas top, não é porque são meus amigos, né? Tipo... Poderia trazer ali um amigo meu, um aluno, alguma coisa. Não que não mereçam vir, né? Mas eles têm que estar mais preparados ali para ter uma bagagem maior de conversa, né? Mas agora o Ademir, o cara fez a história, né? Tá na história, né? Então, pode passar daqui 20 anos, ele vai ser sempre o primeiro, né? Então não vai ter o primeiro que bateu 400. Já teve o segundo, o terceiro, mas é o primeiro gaúcho a ter batido os 400, né? Então... a história dele tá gravada, né? Pode passar daqui 30, 50 anos, mas a gente vai morrer. Um dia que alguém falar lá, vai ter o quadrinho dizendo, esse aqui foi o primeiro. Ou o cara que bater ali, o segundo, o gaúcho bater, vai dizer, eu sou o segundo, desde o Ademir ninguém mais bateu. Então, os caras têm história, né? Então, eu admiro ele como atleta, né? É um cara parceiro, né? Ajudou muito. Mas os meus convidados estão vindo por mérito, assim, são caras que a história já deveriam estar em outros podcasts, né, em outras histórias, mas que infelizmente não tinham. Então a ideia de abrir aqui no Sul é para dar oportunidade para esses caras que são os caras pica mesmo, né, os caras que fizeram a história, né.
Então a ideia é essa, né? Por isso que o nome já é Raiz da Força Cast, que é o pessoal raiz, né? Lógico, né? Tem pessoas novas aí que estão entrando que seguem esse treino raiz, né? Que seguem essa metodologia de treino, né? Essa ideia de treinar pesado, a ideia da força em si, né? Mas realmente o Ademir fez parte da história aí, né? Não fez parte da minha história, fez parte da história de vários outros, e como atleta também, né? Ele mesmo, por ele mesmo, ele fez o nome dele, né? Por isso que eu falei da revista e tal, porque tá gravado ali, né? Não, pode passar anos, não tinha Instagram, mal tinha YouTube, mas tá ali, tá gravado. Então, voltando, pessoal, obrigado pela participação aí de todos, comentem, tá? Se inscrevam no meu canal aí, agora eu fiz o Instagram ali pra botar os cortes, tá? Raiz da Força Cast também, entrem lá que daí vai os cortezinhos, as partezinhas mais legais lá. Obrigado por todos, abração e quinta que vem tem mais.